Agora entra aqui, faz favor, ô Léo. Léo Gomes. Léo Gomes? Presta atenção, Léo Gomes, dá uma olhada pra ele. Olhei. Ó, você acha que vai tirar uma foto agora? Vai tirar. Você acha que a foto melhora ou piora? Sem o Photoshop? Sem o Photoshop? Melhora. Melhora. Fizeram uma montagem de inteligência artificial. Eu tava desesperado porque saiu uma foto dele e falou que não era ele, mas não é. Aquela foto tava melhor que saiu aí, rapaz. Parece não. Vamos lá, pessoal. Bom, boa tarde a todos. Agora falando bem sério aqui, dando um andamento nas apresentações dos atletas que a Ponte Preta tem contratado, para que a gente possa fazer uma Série B Copa do Brasil, né, que já é amanhã um jogo muito importante, que a gente possa ter uma performance decente, que a Ponte possa buscar novamente o caminho das vitórias, e para isso a gente tem ido ao mercado e contratado atletas com qualidade, que a gente entende que possa vir aqui e honrar essa camisa maravilhosa que é a camisa da Ponte Preta. Então a gente se sente muito feliz. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu e o Ricardo estamos apresentando aqui o David da Hora, o Brandão, ambos vindo do Curitiba. Aliás, a gente está com uma parceria muito importante, muito legal, assim como o Curitiba Futebol Clube. Então a gente procura, né, trazer esses atletas para que eles possam fortalecer aqui. Sejam muito bem-vindos, viu, David? Você possa, viu, Brandão? Vocês possam vir aqui, ser felizes, sentirem a vontade, que é o mais importante. E em relação à nossa torcida, que vocês honrem a camisa da Ponte Preta, que é um manto sagrado e a gente respeita demais, tá certo? Ricardo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Me dirijo sempre à nação ponte-pretana, né, a maior torcida do interior do Brasil. Bem-vindo aos atletas. Vocês estão vindo para um time, de fato, muito diferente. A minha principal missão, quando eu apresento os atletas, é, em nome da nação, passar um pouco para vocês o que significa a marca Ponte Preta e jogar na Ponte Preta. Então, vocês sabem, a Ponte Preta é um dos times mais velhos do país. Não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando do país do futebol. E isso representa uma resiliência, uma resistência, uma vontade de seguir muito grande, que é o que vocês devem colocar na ponta da chuteira toda vez que vocês entrarem em campo. Da mesma forma, somos a primeira democracia racial do Brasil. Tá? O primeiro atleta negro que jogou junto com brancos em 1912 foi na Ponte Preta. Isso representa um coração aberto, ideias diferentes, conceitos diferentes. Essa é a Ponte Preta. Em último, não sei se vocês já sabem, mas onde vocês estão pisando, esse teto que está cobrindo a gente é um teto muito especial. O Majestoso é o único estádio do mundo que foi construído pelas mãos da própria torcida, tá? Em estilo de mutirão. Isso é uma coisa muito importante, envolveu centenas e centenas de torcedores, e isso traz uma aura muito importante para esse magnífico estádio. Então sejam bem-vindos à Ponte Preta, a nação espera muito de vocês. A característica principal dos nossos jogadores é dar o sangue, é correr. Sempre que houver uma chance, última bola, vocês têm que estar por ela e a torcida vai segurar vocês no colo. Sejam bem-vindos, tá? Hoje nós faremos um pouco diferente, já apresentar o Daniel Gonçalves, Baianinho, certo? E o Léo. Léo Gomes, os dois faz favor aqui, tá? E a gente deixa vocês à vontade aí. Opa! Não, pode começar depois da mulher. Não, mas agora hoje, o meu direito de mulher, eu quero que vocês comecem hoje. Boa tarde. Pode começar.
Bom, boa tarde, Fernando César, Rádio Central, bem-vindo todos aqui a Campinas, né? Uma pergunta para os quatro, então, por que vocês optaram pela Ponte Preta? O que vocês enxergam nessa oportunidade de disputar uma Série B e também uma Copa do Brasil? Primeiramente, boa tarde. Assim que surgiu a oportunidade de vir para cá, tive uma conversa com os meus representantes e, graças a Deus, eu aceitei também o desafio e creio que a gente possa fazer um grande ano aqui, que seja um ano de vitórias e conquista aqui, né? Que a gente possa colocar a Ponte Preta no objetivo do ano, que é na Série A. Boa tarde. Quando o João me ligou, eu junto com meus pais também, a gente ficou muito feliz e meu pai olhou para mim e falou assim, nem pensa, vai que é sua hora, Ponte Preta é um time grande, de camisa, vai jogar, tem que ter raça, tem que ter vontade, e eu tenho certeza que vai ser uma grande porta para você se destacar. Eu nem pensei, falei com o João e estou muito feliz de estar podendo defender as coisas da Ponte Preta e tenho certeza que posso ajudar muito o grupo, todo mundo aqui. A torcida pode esperar de mim muita raça e entrega dentro de campo. E é igual o David falou, a gente veio aqui para fazer diferença e o objetivo da Ponte Sena é subir para a Série A. Boa tarde. Para mim é um prazer imenso estar vestindo a camisa da Ponte Preta. Um grande clube, né, do cenário nacional do nosso futebol. Quando eu recebi a ligação, eu estava no carro juntamente com o meu empresário, né, e eu estava dirigindo e falei para ele da sequência, porque oportunidade única na vida, né? Nem todos têm o privilégio de estar vestindo essa camisa e o quão pesada ela é, né? Então, muito feliz novamente de estar aqui, minha família também é muito feliz e agradecer muito a Deus por essa oportunidade e que a gente possa ser muito feliz aqui e conquistar os objetivos do clube. Boa tarde a todos. Eu também me sinto muito feliz de estar aqui pela oportunidade. Eu que estou voltando do Japão agora, o primeiro clube depois da minha volta, e quero dar o meu melhor, quero dar o meu máximo aqui para ajudar todos. Bom, eu vou fazer a pergunta para o Léo, depois eu faço para os outros. Léo, você falando desse seu retorno ao futebol brasileiro, a gente sabe que muitos jogadores que vão para o Japão, para outros mercados do futebol, sofrem um pouquinho, principalmente com a questão da parte física. O futebol brasileiro ele evoluiu muito na parte física. Como é que você está lidando com isso também? Se existe um trabalho meio que programado para você retomar a essa questão do futebol brasileiro? Claro que tem ainda muita coisa para começar a Série B, mas a Copa do Brasil já é uma competição importante. Como é que tem sido o cronograma do seu trabalho físico nesse retorno? Sim, eu venho trabalhando bastante, né? Estou trabalhando com a equipe aqui já. E tenho trabalhando também, fazendo trabalho fora de força também, e sei o quão importante é, né, esse retorno para mim para o Brasil e essa parte física, e eu me sinto preparado já para os desafios e espero a partir de amanhã já, né, que tem um jogo muito importante para nós, já dar sequência nisso, e se o professor optar por me colocar, eu vou dar o meu máximo, sendo no início ou sendo 10 minutos finais, eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe. Léo, boa tarde, Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco da sua experiência. Você tem um título já de Série B, acho que com Vitória, se eu não me engano. O que você acha que você pode agregar nesse elenco aí? Muitos garotos aí da base da Ponte Preta. O que você acha que você vai conseguir passar de experiência, principalmente na Série B, onde você já foi campeão uma vez? Sim, verdade, fui campeão com Vitória e foi muito legal você tocar no ponto, porque realmente isso é importante, porque a Série B é um campeonato totalmente diferente, né? Aqui no Brasil é tipo diferente de Série A, diferente de Série C, que eu já joguei também os dois. E sei que o mais importante é a gente ter paciência na hora do jogo, não tomar gols bestas, não tomar gols fáceis, entendeu? Isso a gente já vem trabalhando para que a gente possa sempre... Claro que quando a gente não toma gol, a gente vai achar uma oportunidade de fazer o gol. E com fé em Deus, com os jogos se passando, a gente vai conseguir essas vitórias. Boa tarde, Daniel Gonçalves, /Baianinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Sejam bem-vindos os quatro aqui na Ponte Preta e em Campinas. Como que sua experiência de você ter vivido no Capivariano Série A3, Série A2 junto com o Hélio Cizenando
pode te ajudar na adaptação aqui no estado de São Paulo pela Ponte Preta? Só uma dúvida, pode te chamar de Baianinho ou não? Agora é Daniel Gonçalves. Pode. Pode, é Daniel Gonçalves, mas pode, tá? O apelido já tá habituado, né? Acho que é um pouco difícil de até mudar, né? Mas, respondendo a sua pergunta aqui, né? Venho aqui do lado, então a gente tá acostumado já a ouvir falar na Ponte Preta, né? O tempo todo, e o Hélio também foi um cara que me ajudou muito, né? E quando eu contei pra ele que tava vindo pra cá, ele ficou super feliz. Ele falou, com certeza você, com seu estilo de jogo, você vai ajudar muito a Ponte Preta. Você é um cara guerreiro, um cara que não desiste, que luta sempre por todas as bolas. Então eu acredito que eu esteja no lugar certo, né? Porque Ponte Preta é isso, é sangue, é camisa, então você tem que se doar até o último minuto, né? Então a gente espera que nesse ano a gente possa colher bons frutos, e começando por amanhã já, que a gente possa fazer um grande jogo, dar o nosso cartão de visita para a torcida, porque muitos jogadores novos, né, que eles possam conhecer o quanto o nosso grupo é comprometido com o objetivo do clube, quanto somos unidos e qualificados, né? Então amanhã a gente possa fazer um grande jogo e já possa mostrar nossas características. Minha pergunta para o David da hora. Prazer, sou a Gabriela Troia do Globo Esporte. David, desculpa o trocadilho, seu sobrenome não deixa a gente não fazer esse tipo de brincadeira, né? Mas você não atua desde o fim do ano passado, então tudo indica que a sua estreia vai ser agora na Copa do Brasil. De fato, você não vê a hora de entrar em campo, estrear pela Ponte Preta, o que a gente pode esperar de você, e principalmente essa parte física, né? Como que você tá pensando nesse período que você estava em negociação com clubes, como que foi esse período para chegar pronto para esse desafio? Boa tarde. Eu me sinto preparado, né? Como você falou, já venho desde do ano passado, final do ano passado, que eu não atuo, e estou muito ansioso para estrear com essa camisa, né? Que eu possa entregar o máximo, o meu melhor, e que essa oportunidade eu possa agarrar, aproveitar, e que eu possa reencontrar meu bom futebol. Porque, como você falou, eu comecei o ano passado muito bem, e no começo do ano eu tive uma lesão ali, onde me afastou no período ali de 2 meses, e na segunda janela apareceu o América, acabei indo para o América, não tive muita oportunidade, mas estou preparado, venho treinando, não estava sem treinar, estava treinando muito ainda, né? E o que eu posso é estrear bem, para dar alegria a essa torcida. Para o Daniel novamente, Daniel, você fez um belo campeonato paulista, o capivariano também, e no jogo contra a Ponte Preta você foi muito bem, fez até um gol, né? Você acredita que essa boa atuação que você teve ajudou você a ser contratado pela Ponte, ou a Ponte já te observava outras vezes? Eu acredito que sim, que ele já me observava outras vezes, né? Mas o que eu acredito que na vida, no futebol, as coisas são... você alcança as coisas... degraus, né? São degraus. Você vai subindo degrau, e graças a Deus sempre tive isso comigo, né? De querer jogar uma Série B, sempre tive isso na mente, quero jogar, sempre compartilhei isso com meus companheiros de equipe, minha esposa, meus amigos próximos, e quando chegou a proposta, né? Você não pensa, porque é um clube de tradição, né, na Série B, e sempre frequenta a Série A inúmeras vezes, então fiquei muito feliz quando recebi a proposta da Ponte Preta. Então o jogo contra eles foi especial, foi muito para mim, né, muito especial, e graças a Deus pude fazer um gol, né, então o que chama bastante atenção, e agora que eu possa também fazer gols com essa camisa, né, que eu possa dar alegria para a torcida aqui também. Vou fazer uma pro Daori e uma pro Brandão. Se quiser o Brandão primeiro, rapidinho. Qual foi a maior dificuldade que você teve destaque no Londrina, aí vai pro Curitiba e não consegue, né, os bons números, tanto é que você sai do Brasil na última temporada, Portugal e futebol do Uruguai.
qual que foi a maior dificuldade que você teve nessa transição da saída do Londrina, a ida para o Curitiba, para a base depois profissional? E depois eu faço pro da hora. Boa tarde, como é o seu nome? Antônio. Boa tarde, Antônio. Então eu penso que a transição do sub-20 profissional é um pouco difícil, né? Então, poucas pessoas falam disso. E como foi um ano maravilhoso para mim, recebi muitas propostas, eu penso que ir pro Curitiba foi um grande passo também. Levei muito jovem e tal, e algumas coisas me sinto um pouco pressionado, porque o futebol não tem tempo para isso, sabe? Você tem que estar preparado. Eu sinto que muitas coisas ali fugiram um pouco do meu controle e eu acabei não tendo muita sequência, sabe? Então, busquei novos áreas, acabei indo bem, só que eu penso que eu não atingi o meu auge ainda, sabe? Estou muito novo, tenho muitas coisas para fazer, muitos gols para fazer ainda, então eu penso que é tudo com o tempo. Eu creio muito em Deus também, então eu sei que Ele tem um propósito. Sempre fui um moleque trabalhador, sempre honrei meus pais, minha família, eu sei que para mim estar aqui não é de acaso, sempre um propósito. Eu sei que vai ser um ano maravilhoso pra gente aí, muitos gols. Em nome de Jesus. O mesmo gancho também pro da hora, porque você surge muito bem no Vitória, né? Com os números impressionantes. Aí você vai para a Ucrânia, no momento ali que a guerra começa a ficar um pouquinho mais tensa, né? E volta para o Brasil. Tem uma passagem legal também pelo Juventude, mas também nos últimos anos, como você disse, teve lesão. Mas você foi um cara em que foi colocado muita expectativa quando você teve esses bons números, tanto por Vitória e Juventude. Olhando para trás na tua carreira, o que você acha que você poderia ter feito diferente para ter tido uma sequência um pouquinho melhor em relação aos outros clubes que você passou? É questão de oportunidade, né? Quando eu surgi ali no Vitória, eu tive sequência. No ano de 2021, joguei, se eu não me engano, foi 62 jogos e fui destaque ali junto com o Samuel e acabei me transferindo para lá para fora. E voltando para o Brasil, não tive muita oportunidade no Fortaleza. E no meio do ano, me transferi para o Juventude, fui destaque novamente. E voltando para o Juventude, tive sequência também. Toda vez que eu tive sequência, eu fui bem. E esses 2 últimos anos, onde não tive sequência, né? Sequência que eu falo assim, de 2 jogos. Porque jogador a gente precisa de sequência para ganhar confiança, né? Porque não adianta nada a gente ser um bom jogador e não tiver confiança. Então eu espero aqui muito de eu entregar o meu melhor cada dia e que eu possa ter essa sequência tão esperada que eu venho trazendo para a minha vida, que eu espero ter aqui uma sequência aqui no Ponte Preta. Fazer uma pro Brandão, depois pro Léo. Brandão, gostaria de ser um centroavante muito alto, muito forte. Queria que você falasse um pouco das suas características dentro de campo, visto que hoje em dia no elenco da Ponte Preta teve a saída do Gé, o Bruno Lopes pode estar voltando, é um jogador também, mas tem uma estatura um pouco mais baixa. E o Potker disse que também quer jogar nessa posição de centroavante. Mas o que eu gostaria que você falasse primeiramente suas características, como você gosta de jogar, mais dentro da área, um jogador de último toque, o que a torcida da Ponte pode esperar de você dentro da área. Boa tarde, como é o seu nome, irmão? Pedro. Prazer, Pedro. Sou um atacante de área também, sou bom de cabeça, tenho uma boa posição física também, sou um cara rápido, meu estilo de jogo é muito ataque ao espaço, eu gosto muito, jogando em Portugal eu aprendi a jogar muito assim. E eu sei que a torcida pode esperar de mim oportunismo. Então eu vou dar meu melhor para essa camisa, vou dar raça, se for preciso dar carrinho, vou dar carrinho. E vou dar o meu melhor para estar podendo representar eles dentro de campo. Léo, você joga também como volante, mas no site, no Gol, diz que você joga também como meia central, meia armador. Gostaria de você falar se você fica à disposição do técnico Rodrigo Santana para essa função, visto que no elenco da Ponte Preta hoje só tem o Elvis que faz essa função, a gente sabe da limitação física do Elvis, se você pode desempenhar também como um meia armador. Na verdade, eu acho que é raro ali no meu local ali de colocar como meia armador. Eu sempre fui primeiro volante, por sinal, né, que sempre tem a função ali, primeiro e segundo volante. Eu sempre gostei mais de jogar de primeiro volante, foi sempre a minha preferência de jogar. Claro que onde o treinador quiser me colocar, eu vou estar preparado para jogar, lateral, volante, meia, onde ele quiser me colocar, eu vou estar ali para ajudar a equipe. Mas minha posição mesmo de origem é volante e espero
ficar de volante aqui na ponte, né, e dar o meu melhor para ajudar a equipe. Uma pergunta não, né? Pedir para os 4 agora chamar a torcida para esse jogo da Copa do Brasil, que é muito importante para o ano da Ponte Preta, e também para o brasileiro da Série B, já que a Ponte não vem de um começo de ano tão bom, chamar a torcida de volta para apoiar o time e conquistar novas coisas nesse ano de 2026. Olá, nação, contamos com vocês. Vocês são o nosso 12º jogador. Amanhã já começa realmente a nossa temporada, né? Depois de um Paulistão meio turbulento, amanhã começa. Contamos com vocês, contamos com o apoio. Venha nos incentivar e gritar conosco aos 90 minutos. Fala, torcida da Macaca, estou muito feliz de estar aqui. Venho pedir para vocês comparecer amanhã e com a força de vocês, isso aqui a gente pode fazer muita diferença. Vamos para cima. Olá, nação. Espero que você compareça com bons números na arquibancada e que possa nos apoiar até o fim. Fala, nação, amanhã é um jogo muito importante para nós e espero contar com o apoio de todos vocês, que nós possamos sair vitoriosos com a classificação. Me fechou. Valeu, gente. Sucesso, hein? Daniel Gonçalves, hein?